A aula está sendo gravada, então, a partir de agora, tá? Essa aula vai ser disponibilizada para vocês e bem-vindos ao curso de Introdução ao Screencast para AutoCAD. Tá? Eu sou a professora Juliane Almeida, do Departamento de Expressão Gráfica da UFSC, e com a câmera ligada também está a nossa monitora, a Nicole Barato, que vai nos auxiliar nos trabalhos aqui do nosso curso. Tá? Quanto às regras para elaboração de perguntas e questionamentos ao longo da apresentação dos conteúdos, vocês podem fazer os questionamentos de vocês via chat, né? A gente dá preferência para que os microfones sejam desligados para evitar maiores transtornos com barulhos externos, né? E melhorar também o andamento das atividades. Mas, eventualmente, eu vou pausando a apresentação para que vocês possam tirar dúvidas e questionamentos e também para verificar se vocês estão acompanhando adequadamente os conteúdos, se é preciso acelerar, né, a explicação ou se é preciso também ir mais devagar. É claro? Respondam sim ou não no chat, né, já para a gente começar a praticar. Responderam já que sim. Então, já estamos vendo aqui. Bom, uma coisa que eu queria saber, todos vocês são da UFSC? O Álvaro disse que não. A Andréa, a Yara e a Cláudia falaram que sim. A Jade falou que sim, que é aluna. A Letícia falou que é também. Uhum. Para quem é da UFSC, né? Vocês são de que departamento? O Álvaro, né? De que instituição e de onde que vem também? A Jade falou que é da Civil. A Andréa é campus de Joinville. A Letícia é engenharia de aquicultura. O Álvaro falou que é da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A Cláudia é das Ciências Agrárias, engenharia de aquicultura. A Yara é engenharia de aquicultura também. Certo. Bastante gente da aquicultura. Bom, vocês estão conseguindo ver a apresentação na tela? Sim. Tá. Então, podemos começar. Então, esse curso ele trata da parte de introdução ao Screencast para AutoCAD. Na verdade, a gente vai tratar mais da elaboração do Screencast em si, do que propriamente do Screencast específico para AutoCAD. Mas antes de falar um pouco do que é Screencast, né, eu vou falar um pouquinho, algumas curiosidades aí sobre o AutoCAD, né, que ele é um software de desenho auxiliado por computador, e ele é de uso interdisciplinar, por isso que ele acaba sendo tão utilizado no mundo para diferentes áreas, né? É o 7º software, por exemplo, mais utilizado para desenho mecânico, e antes do pessoal começar a usar o SolidWorks, por exemplo, ou também o Fusion, né, que é hoje o Fusion e o Inventor, que hoje são os softwares da Autodesk direcionados para desenho mecânico, ele era o mais utilizado. Até não muito tempo atrás era inclusive ensinado no curso do Senai, por exemplo. E o AutoCAD ele é mais utilizado ainda quando se trata de desenho arquitetônico, né? É o 2º software mais popular do mundo para desenho arquitetônico.
O AutoCAD, ele normalmente é empregado no ensino de desenho técnico, né? Eu acabei de dar um exemplo aí para vocês, uma aplicação, né, no ensino de desenho da área técnica, e também no ensino de projetos bidimensionais e tridimensionais. Aqui na UFSC, por exemplo, nós costumamos trabalhar com o AutoCAD, né, nas disciplinas de desenho técnico dos cursos de engenharia, de arquitetura, predominantemente no formato 2D. Tem uma disciplina da engenharia sanitária que trabalha também com AutoCAD 3D, tá? Que é uma disciplina optativa, que é CAD para engenharia sanitária. Se eu não me engano, na arquitetura também se trabalha um pouco o CAD 3D, mas acaba se preferindo utilizar para desenhos 3D o SketchUp e o Revit, né? Bom, e além, e aí eu já falei, né, como que ele é utilizado no ensino de desenho da UFSC, né? Em outra, também na UFSC se utiliza muito o SolidWorks, né? Principalmente na área de desenho mecânico. Então, são esses dois CADs que predominantemente são utilizados no ensino de desenho na UFSC, tanto o AutoCAD quanto o SolidWorks. E sobre o Screencast, né? O que é o Screencast, que é o foco desse curso? O Screencast nada mais é do que um vídeo desenvolvido por tecnologias digitais que utilizam capturas de imagens dinâmicas da tela de computadores ou celulares acompanhados de áudio explicativo, tá? Segundo quem deu essa definição foi um autor que, num artigo científico, que ele tem um nome bem complicado, né? Um grupo de autores, se eu não me engano, ele é tailandês. Então, não conseguiria falar aqui. Mas a definição seria essa. Então, essa seria a definição principal do screencast, né? Mas o que seria um vídeo com imagem dinâmica, né? Uma captura de imagem dinâmica. Seria eu capturar a execução, a imagem da tela de um software executando uma determinada tarefa. Tá? Isso é o screencast, é quando eu consigo gravar a imagem da tela de um software em execução, tá? Acompanhada de um áudio explicativo. Quando não tem o áudio explicativo, normalmente não se chama screencast, tá? Aí não achei nenhuma nomenclatura específica, mas o screencast em si, por definição, ele consiste na gravação da imagem das telas de um software em execução, né, e acompanhada do áudio explicativo. O screencast ele é muito utilizado, né, para vídeos tutoriais de suporte ao ensino ou em manuais de instruções, né? É muito comum esses tutoriais do YouTube, por exemplo, quando eu quero consultar para ver como funciona um software, normalmente eles são feitos com técnicas de screencast. Você tem o áudio da pessoa que está lá explicando o vídeo, né, que nem sempre ela aparece, e ao mesmo tempo você tem a imagem do software em execução e mostrando passo a passo as funções a serem explicadas para poder utilizar aquele software. Tá? Prof, o Álvaro perguntou se é tipo o OCam. O que é o OCam? Na verdade, eu não sei te dizer porque eu não conheço esse programa. Eu pesquisei aqui e tá, grave a tela do computador em tempo real com o OCam. Acho que é a mesma coisa. Parece que sim. Tá? Ele botou que é isso. Uhum. Então é Parece que tipo, sim. Aí uma pergunta para o Álvaro. Tu consegue incluir captura de áudio também com esse programa? ele disse que sim.
Então esse é um software de captura, de criação de screencast, que é parecido com o que nós vamos mostrar hoje. Até é legal ter compartilhado essa informação. Bom, tá, e aí exemplos de vídeos de screencast, né? Já falei para vocês a respeito dos tutoriais. E também o screencast ele é muito utilizado na criação de manuais de instruções e também em ferramentas de suporte, suporte de resolução de problemas, que são os conhecidos troubleshooting, né? Então, é bem comum, por exemplo, para reparar um computador, né? Aí é feita a captura de tela de um vídeo mostrando o passo a passo dos procedimentos que você tem que fazer, por exemplo, para arrumar o seu computador, tá? É bem comum. Bom, de screencast, né? O que é possível fazer no screencast? É possível fazer um screencast não somente com AutoCAD, como eu estava mencionando para vocês e conforme a orientação que eu dei para vocês. Mas também é possível fazer screencast com outros softwares de desenho e com qualquer outro software, tá? Até na turma passada, para efeito de curiosidade, teve gente que fez screencast com PowerPoint, só para não perder as tarefas e as aulas do curso. Tá? É possível, então, utilizar outro software caso vocês não consigam instalar o AutoCAD a tempo para poder realizar as tarefas. Tá? Principalmente essa primeira tarefa, que ela precisa da entrega um pouco rápida, porque eu utilizo o resultado da primeira tarefa na próxima aula, para poder mostrar a aplicação direta. Tá? Bom, aqui eu dei um exemplo também de screencast, com a captura de tela do GeoGebra. Tá? Vocês chegaram a ver esse link disponível no Moodle Grupos com a captura de tela do GeoGebra? Eu tenho começado a fazer screencast de GeoGebra para as minhas aulas de geometria descritiva. Sim ou não? A Andrea colocou que ainda não acessou o Moodle. Gente, é importante que vocês acessem o Moodle, tá? Que lá tem todos os materiais do curso, todos os tutoriais para instalação dos softwares que vocês vão utilizar nesse curso, tá? E é importantíssimo que vocês instalem todos os softwares para que vocês consigam, de fato, executar as tarefas, porque esse curso ele é bem prático. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, o tutorial rapidinho. Vocês podem acessar também pelo meu canal do YouTube, que é nesse endereço aqui. A Jade perguntou se esse exemplo do GeoGebra é o do levantamento topográfico. Não, é o do levantamento topográfico, é um screencast de AutoCAD. Tá? Se eu não coloquei ainda no Moodle, eu vou mostrar para vocês. Tá? Caso não esteja no Moodle, vocês podem acessar esse endereço aqui, youtube.com/ju041, que é o meu canal de aulas. Tá? Inclusive, eu tenho colocado aqui as minhas aulas da UFSC. E aí aqui tem um exemplo, tá? Esse aqui é um pouco mais antigo. Aqui, esse software aqui do fundo, então aqui eu estou fazendo screencast do GeoGebra.
Vou tirar o som para não atrapalhar. Vou botar aqui. Ó, e aqui estou manipulando, né, o botão para poder posicionar os pontos, né, conforme o exercício. Tá? Então, tem esse, tem um outro. Ó, aqui também é um screencast de GeoGebra. E aí consigo exibir a movimentação, né, do software. Essa maquete ela já foi feita para se movimentar sozinho. Gente, até aí tudo bem? Tudo ok. Existem várias formas de fazer o screencast, né? Essas duas que eu estou exibindo na tela para vocês, eu não vou passar aqui, mas seriam as formas mais simples de se fazer o screencast. É a gente fazer a gravação da tela, né, a captura de tela, utilizando plataforma de videoconferência. A gente poderia fazer, por exemplo, assim como eu estou fazendo agora no Meet, né, que eu estou gravando a aula, e eu crio uma sala, e eu abro o software e executo um exercício. Depois eu verifico se a gravação deu certo, né, se o áudio saiu de forma apropriada. Eu posso fazer isso numa sala sozinha, né, com o Google Meet. Eu posso fazer também, abrir uma equipe, que é o ambiente de trabalho do Microsoft Teams, criar um link de videoconferência na equipe e também gravar, né, criar um link de videoconferência eu sozinho e gravar, compartilhar a tela, né, comigo mesma e gravar essa tela compartilhada e narrando as etapas do exercício. Essa é uma outra forma de fazer screencast. Tá? Com o Zoom também dá para fazer algo parecido. Então, é possível fazer screencast utilizando algumas plataformas de videoconferência, não é o que a gente vai fazer no curso, mas é possível. E também é possível fazer com softwares, né? E alguns dos softwares estão listados aqui na tela agora. Tá? Quais são esses softwares? Camtasia, Screencast-O-Matic, Shotcut e o OBS Studio. Tá? O Shotcut, na verdade, ele é uma ferramenta de edição de vídeos. Tá? Ele não é a ferramenta que vai fazer a captura das imagens do software em execução. A ferramenta que vai fazer isso é o OBS Studio, e o Álvaro também citou o exemplo do Ocam, né? Que aí ele seria um programa similar ao OBS Studio. Para fazer screencast, né, com software e sem depender da internet, que é a vantagem de se utilizar os softwares que eu vou ensinar aqui para vocês, em comparação com a etapa com o procedimento anterior, né, com o procedimento de se utilizar as plataformas de videoconferência. Quando eu utilizo os softwares, eu não dependo da internet para poder fazer o screencast. Quando eu utilizo as plataformas de videoconferência, eu obrigatoriamente vou ter que depender da internet, o que é um inconveniente, né? E
Para fazer screencast com softwares, eu preciso de 2 tipos de software, normalmente. E tem softwares que eles já agrupam as 2 funções que eu vou mostrar aqui, que são os softwares de captura de tela e edição de vídeo, né? O Camtasia é um software, por exemplo, que ele já agrupa essas 2 funções. Só que o problema do Camtasia é que ele é um software muito bom, só que ele é muito caro, né? Ele é pago. Ele não é caro que nem um AutoCAD, né? Mas ele acaba sendo bem caro, sendo que tem programas muito bons para se editar e gravar vídeos gratuitos, né? Que 2 deles nós vamos mostrar aqui. O Screencast-O-Matic também é um bom programa, só que ele, na sua versão gratuita, ele deixa uma marca d'água, né? Aí você vai ter que pagar se você quiser utilizar ele, mas é um software que normalmente é bom, tá? O Screencast-O-Matic, ele, pelo que eu lembro, ele não tem muitos recursos de edição, ele tem uns recursos bem básicos, mas ele agrupa a captura de tela e o editor de vídeo no mesmo software. E aqui no nosso curso nós vamos utilizar 2 softwares, né? Porque nós vamos utilizar um software de edição de vídeos, que é o Shotcut, que nós vamos aprender a mexer nele na aula de sexta-feira. Eu recomendo que já instalem o Shotcut, já tem o tutorial ali disponível na página do Moodle. E também o OBS Studio, tá? O OBS Studio é o software que nós vamos aprender hoje. E o OBS Studio é o que vai gravar a tela com o software em execução. Bom, falar um pouquinho das variáveis mais importantes no screencast, tá? Quando a gente trabalha com screencast, a gente tem que cuidar principalmente das variáveis envolvidas na gravação do vídeo, né? Ou seja, variáveis a se configurar no programa de vídeo, no OBS Studio. E quais são essas variáveis? Extensão do arquivo de vídeo, resolução de tela, tamanho da tela, quantidade de frames por segundo, forma de publicação dos vídeos, plataforma de publicação dos vídeos, né? Essa última não é relacionada com o software de gravação da tela. Ela é relacionada com a plataforma de streaming que você vai publicar o seu vídeo, tá? Assim como as 2 últimas, né? Na verdade, a forma de publicação dos vídeos também. Bom, falando um pouquinho sobre cada uma dessas variáveis. Extensão do arquivo de vídeo, né? Qual que é o tamanho, quantos megas, né? Normalmente é da ordem de megas o vídeo, de megabytes que um arquivo deve ter, tá? Um vídeo de screencast de qualidade, né? Ele, se a gente considerar que o vídeo é para uma aula de 20 minutos, mais ou menos, ele fica com uma média de uns 300 megabytes, quando comprimido, tá? Quando comprimido e executado de forma simples e sem câmera, tá? Fica em torno de uns 300 a 400 megabytes. Ainda estou jogando um pouquinho para cima, tá? Isso, mas eu estou me referindo, né, a um arquivo com qualidade. Então, o screencast, né, só para ilustrar para vocês, ele acaba sendo o arquivo de vídeo ele acaba sendo muito pesado, tá? Aí, para que o arquivo de vídeo não fique tão pesado, nós temos que configurar a resolução de tela e o tamanho de tela, né? Às vezes nós podemos sacrificar algumas propriedades da resolução de tela e do tamanho da tela, e também da quantidade de frames por segundo,
caso essas propriedades elas não afetem tanto no vídeo e para a gente ter um arquivo de vídeo mais leve. Né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Tá? A gente já vai... ali no Moodle, a Nicole elaborou um tutorial, né, que tem as instruções de todas essas variáveis, resolução, tamanho de tela e quantidade de frames por segundo, e explicou quais são as formas mais comuns de configuração dessas variáveis e quais são as características de cada uma delas, utilizando o OBS Studio. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês vejam esse vídeo depois também. No caso do AutoCAD, né, por que nesse curso aqui eu estou focando no AutoCAD? Porque software de desenho, normalmente ele é um software que é pesado, né, e no ensino de desenho nós temos que fazer um vídeo de qualidade, né, o desenho tem que ficar bem legível, eu não posso ter uma tela, por exemplo, do vídeo, um vídeo com muitos pixels evidentes, né, eu tenho que ter uma imagem de qualidade, portanto, eu vou acabar gerando um arquivo de desenho pesado, né, e vai demandar muito esforço computacional da minha máquina ao longo da execução do vídeo, né, então a gente tem que tomar certos cuidados na hora de fazer um screencast, principalmente de software de desenho. Então, o ideal é que se avalie bem qual configuração é adequada. E, além disso, o vídeo não pode ficar muito lento, né, muito empacado, o que impacta, né, na questão da quantidade de frames. Né? Então, aqui na tela eu estou exibindo para vocês algumas especificações que são razoáveis para se fazer um bom screencast de software de CAD, né? AutoCAD, SolidWorks, por aí vai. Entre essas especificações, né? É bom ter algumas especificações para os computadores. Recomenda-se que o computador que você vai gravar o screencast, ele tenha de 4 a 8 GB de memória RAM, uma boa placa de vídeo, e aqui uma atenção especial para quem trabalha com Revit e com softwares BIM, né? Nesse caso, né, o Revit ele já é um software que demanda muito, mas muito esforço computacional. Então, de preferência, que o computador que rode o Revit, ele tenha pelo menos 8 GB de RAM, né? Até essa configuração que é recomendada no site da Autodesk para o Revit, né? Inclusive de versões mais antigas. No caso da resolução de tela, tá? O ideal é que se adote uma resolução de tela de média qualidade, não de baixa qualidade, porque senão os pixels vão ficar aparecendo muito, né, no vídeo, e aí a qualidade do screencast de CAD vai ficar ruim. E é importante que vocês saibam qual que é o tamanho do monitor, da resolução de tela do monitor de vocês, tá? Tentem adequar o máximo para a resolução de tela do monitor de vocês na entrada, mas na resolução de saída, deixem uma resolução de qualidade, né? Uma sugestão é adotar 1920 por 1280. Tá? Quanto à quantidade de frames por segundo, como eu vou estar executando um desenho no AutoCAD, tá? Ou no CAD que você utilizar, é importante que a quantidade de frames por segundo ela seja de média alta, né? Que o desenho seja bem dinâmico, tá? Que o desenho não vá engasgando, né? Então, por isso que é importante colocar pelo menos 30 frames por segundo nos vídeos. Além disso, né, todas essas configurações, é importante destacar, elas devem ser compatíveis com a plataforma de streaming de publicação do link. Por exemplo, eu vou publicar um vídeo no YouTube, eu tenho que verificar ali quais são as recomendações do YouTube para poder publicar
um arquivo de vídeo, né? Eu tenho que ver se a extensão do vídeo também é compatível com o YouTube ou com o Microsoft Stream, que é a outra plataforma de vídeos que nós utilizamos. Bom, até aí tudo bem? Tudo certo. O OBS Studio, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do OBS Studio, que é o software que nós vamos aprender na aula de hoje para fazer a gravação da tela, tá? Da captura das imagens dinâmicas. O OBS Studio ele é um software gratuito, né, de criação de vídeos através da captura de fontes do próprio computador, né? Ou seja, ele vai capturar os sinais sempre do próprio computador que ele está instalado. As funções existentes no OBS são somente funções de gravação e captura de sinais de vídeo, tá? O OBS Studio ele também é utilizado para fazer transmissões de vídeos ao vivo, né? Caso você queira inserir uma configuração adicional na sua transmissão, né? Por exemplo, aquelas lives que aparece às vezes legenda ou aparece o nomezinho da pessoa, né? Tudo isso é feito com um software parecido com o OBS Studio, né? Como eu já disse anteriormente, né, ele é um software que não possui função de edição de vídeo e a qualidade dos vídeos ela vai depender das configurações do software e dos equipamentos que você utilizar para capturar os sinais envolvidos nos vídeos, né, as fontes dos vídeos. Por exemplo, se eu quero uma boa imagem de câmera junto com a imagem da tela do meu CAD, né? Eu tenho que ter uma boa câmera. Se eu quero um bom som no meu vídeo, eu tenho que ter um bom microfone, tá? Então, tudo isso nós temos que tomar certo cuidado. Bom, resolução de tela utilizada no OBS Studio, né? Tem resolução Full HD, né? Que é a sugestão 1920 por 1080 e HD, que é 1280 por 720, tá? Bom, entre as configurações de saída da tela, né, as configurações de saída dependem do monitor de origem, né, resolução de entrada, então eu tenho que conhecer qual que é o monitor que é qual que é a configuração do monitor de origem, a resolução de tela do monitor de origem, e depois eu posso configurar a saída do vídeo. Aí a saída do vídeo, né, poderia ser 1920 para 1280, que é a sugerida anteriormente, né? E no caso da configuração de tela, e vai depender, na resolução de entrada, vai depender da configuração do seu monitor que você está fazendo o screencast. Bom, a configuração de saída de vídeo depende mais da qualidade desejada do que da saída, tá? Então, aí você vai configurar a resolução de saída conforme as necessidades de qualidade que o seu vídeo deve atender. E quanto que aí no caso do screencast por CAD, essa necessidade ela é alta, né? O vídeo tem que ter alta qualidade, média para alta. E é fundamental configurar a resolução de tela de saída com a possibilidade de redução da resolução, né? Ou seja, em algumas plataformas, às vezes o usuário ele vai assistir o vídeo em uma tela pequena e às vezes numa tela grande, que é o caso do YouTube, né? Aí o YouTube já faz esse ajuste, aí normalmente não tem tanto problema, tá?
Bom, quanto aos filtros, essa parte dos filtros, ela acaba sendo importante para dar nitidez na nossa imagem do screencast e melhorar a qualidade. Tá? Dentre os filtros sugeridos para configuração no screencast de CAD, estão o bicúbico e o Lanzus. Agora, é importante destacar, para quem for fazer um screencast de um PowerPoint, por exemplo, né, que aí seria um screencast simples, você pode utilizar um filtro que tem qualidade inferior a esses outros dois. Tá? Aí ali no vídeo da Nicole tem as outras opções. A sugestão do bicúbico e do Lanzus, né, é mais para atender a condição do screencast para CAD, né, para a gente ter uma imagem de alta qualidade na hora de mostrar como um desenho está sendo executado no CAD. Eu tenho gravado os meus vídeos sempre com Lanzus, tá? Apesar do arquivo ficar um pouco pesado, e a diferença de tamanho, né, de quantidade de megas do arquivo de bicúbico para Lanzus, ela já muda bastante, tá? Então, para quem tem pouco espaço na memória, eu recomendo utilizar o bicúbico, tá? Bom, quantidade de frames por segundo, ó. Para mim, essa é a função essa é a propriedade mais importante do screencast. Ah, por quê? Porque ela tem a ver com o movimento do vídeo, né? Com o movimento, com a parte dinâmica do vídeo, que é a característica principal do screencast, é nós gravarmos o software em execução, porque se for para gravar só a imagem da tela em si, paradinha, é só você incluir uma imagem no seu vídeo, você não precisa de um software de screencast, né? Então, para mim, essa parte aí da configuração dos frames, ela é fundamental, e para o seu vídeo ser mais fluido, o ideal é que ele tenha pelo menos 30 frames por segundo. Tá? Bom, quanto à captura de imagem da câmera, essa parte aí ela é bem, ela é um pouquinho polêmica, porque tem gente que não quer incluir imagem da câmera e tem gente que quer incluir a imagem da câmera, né? Ou acha que deve incluir e na verdade não quer incluir. Gente, isso aí é opcional, tá? É uma característica, é um fator pessoal na sua maioria das vezes, tá? Além disso, às vezes você não tem um bom hardware de câmera e o melhor é não incluir. Ou às vezes fica durante a execução, né, dos softwares de screencast, se você coloca a câmera, acaba travando um pouco a execução do software, né? Então, também é um outro motivo para não incluir a câmera, se não quiser, tá? E às vezes também a câmera, dependendo de como ela está posicionada, ela pode atrapalhar a visualização do desenho. Então, tem vários motivos aí, são pessoais. Eu gosto de incluir a câmera porque eu acho que gera empatia no aluno, mas isso é uma questão pessoal. Como que vocês têm feito nas aulas de vocês? Para o pessoal que é professor. Pode abrir o microfone. A Andrea colocou que inclui a câmera e grava, que ela tem usado o OBS também. Uhum. Então a Andréia já sabe um pouco como funciona, né? Quem mais que está usando o OBS ou fazendo, ou utilizando câmera ou não nas suas aulas, né? Pode ser até no PowerPoint mesmo. O Álvaro falou que disponibiliza a interação assíncrona.
Sim, o que a gente vai fazer no curso de hoje é como elaborar uma aula assíncrona, né? A gente utiliza o Screencast como ferramenta para aula assíncrona. Aí, no caso, tu inclui a câmera nos teus vídeos de aula assíncrona, Álvaro? Ele não Se, entendeu a pergunta. se, por exemplo, tu grava uma aula com PowerPoint, né? Aí depois tu disponibiliza lá no aluno para o YouTube. Isso aí é uma aula síncrona, certo? Aí, nesse vídeo que tu disponibilizou para os teus alunos, tu colocou a tua imagem de câmera. Aí, coloca, né? Certo. Então, aqui o pessoal até que está gostando de usar a câmera, né? Isso, faz a gravação da tela e então coloca a tua câmera, a tua imagem do lado, né? Além da gravação da tela. Sim. Ah, tá, tu faz as duas formas, então. Aqui o pessoal está bem desinibido, então. Na outra turma o pessoal não queria aparecer muito. Bom, tá, vamos seguir adiante aqui. Eu vou mostrar, antes de voltar para as apresentações, eu vou mostrar aqui o OBS. Para quem não conhece, né, esse software aqui, eu vou tirar aqui umas fontes. É esse software aqui. E nesse software eu faço a captura da imagem da tela. Tá? Assim que você instala o OBS, você vai se deparar com essa tela aqui, né? Na verdade, nem essa cena tem. Você vai se deparar com essa tela aqui. Aí vem uma cena, né? O que é a cena? A cena é como se fosse uma pasta que você vai agrupar as suas fontes de sinais para poder gravar o vídeo, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui uma cena de teste, tá? Sempre vai vir com uma cena no OBS, se eu não me engano, ele vai vir com cena 1, tá? E aí você pode, e aqui na parte de fontes, você vai incluir, né, quais são as fontes de captura de imagem. Então, por exemplo, se eu quiser capturar uma imagem do meu vídeo, eu vou clicar no mais e eu vou selecionar a opção dispositivo de captura de vídeo. Aí eu ponho aqui, ó, criar nova, ok. Aí ele vai procurar uma câmera para poder disponibilizar a minha captura de vídeo. Tá? Eu vou fechar a câmera aqui no Meet só para a gente não ter problema. É importante destacar que o OBS, normalmente ele não funciona a câmera quando o outro software está utilizando a câmera. Então, aí, aqui está a imagem, né? Eu posso diminuir. Eu posso colocar aqui no cantinho. E eu posso adicionar, além dessa fonte aqui do sistema de vídeo, notem que automaticamente o OBS já está pegando o meu áudio, né?
através do microfone. Aí eu vou ter que configurar aqui nas configurações como que eu faço para pegar o áudio, depois eu vou mostrar para vocês. E se eu quiser capturar a imagem da tela, né, de uma tela, de algum software, aí eu tenho duas opções. Ou eu posso selecionar a opção captura de tela. Ó, aí ele já está dando uma amostra do que ele está pegando, né? Ele está pegando a tela. E eu posso adicionar também, eu posso diminuir aqui, e eu posso adicionar também uma captura de janela, que aí eu vou selecionar uma janela de um software para poder exibir aqui na minha apresentação. Tá? Por exemplo, eu quero a janela do PowerPoint, né? Aí aqui, ó, ele me dá uma lista de janelas que eu posso exibir, tá? Então, no caso, eu quero exibir o PowerPoint, por exemplo. Aí ele me dá a janela do PowerPoint, mesmo que eu não esteja com essa janela aberta diretamente, né? Ó, porque a minha tela que está aberta é essa aqui. E aqui eu tenho a janela que eu selecionei. Então, essa é uma das diferenças entre captura de tela e captura de janela no OBS. Tá? Daí, tudo bem? Tudo certo. Bom, além dessa diferença de captura de tela e de janela, que é no sentido de que na captura de janela nem sempre eu preciso estar com a janela aberta no meu computador para poder fazer a sua gravação da imagem. Enquanto que na captura de tela, sim, eu preciso fazer isso. Tem outras diferenças fundamentais entre essas duas capturas. Né? Vocês saberiam me dizer quais são essas diferenças? O que é melhor? O que vocês acham que é melhor fazer? A captura de tela ou a captura de janela? Na hora de gravar o vídeo de vocês com o Ocan, no caso do Álvaro, ou com o OBS, no caso da Andrea, por exemplo. E se mais alguém utiliza um software parecido, né, o que vocês acham que é melhor? A Jade falou que é o de janela. Por que, Jade? O Álvaro disse que não sabe. Por que, na tua opinião, é a janela? A Cláudia falou que também não sabe. A Jade colocou que é porque permite que eu faça uso simultâneo de 2 programas. E a Andrea colocou: na tela conseguimos visualizar o que estamos fazendo, na janela depende do material para baixar. Exatamente, né? O pessoal está com uma certa noção, né, do que é a captura, quais são as diferenças. Captura de tela e captura de janela. A maior vantagem da captura de janela é a que a Jade mencionou, né, que você pode fazer uso simultâneo de um programa enquanto você está exibindo a janela, né, para as pessoas, né, ou durante a gravação do seu vídeo. Isso daí é a maior vantagem, além de evitar que apareça algum conteúdo, né, de uma tela que você tem aberto e você não queira exibir, né? Então essas são as duas maiores vantagens. Só que no caso do CAD não é bem assim, tá? Até a gente teve algumas experiências da turma passada que a gente acabou descobrindo algumas coisas novas, né?
Mas aqui eu fiz uma lista, né, um paralelo das vantagens e desvantagens e uma comparação entre a captura de tela e a captura de janela, né? A captura de janela ela exibe somente a janela e impossibilita a exibição de outros aplicativos. Que foi comentado como vantagem, né? E restringe, né, problema de exibição de conteúdo. Qual que é a desvantagem da captura de janela? Eu tive recentemente um problema com gravação de captura de janela no Teams, tá? Numa das aulas que eu gravei para os alunos agora na volta de semestre, que nem sempre a captura de janela ela é eficiente. Eu não consegui, por exemplo, fazer a gravação do PowerPoint, isso que eu fiz a gravação da mesma forma que eu fazia antes no Teams. Tá? E quando eu faço com a captura de tela, eu nunca tenho problema. Mas foi um problema pontual. Tá? Depois eu testei de novo e eu não consegui. Não sei o que está acontecendo. No caso da captura de tela, tá? Ela tem algumas desvantagens no sentido da edição dos vídeos, né? Que você vai ter que cortar algumas partes na hora de editar o seu vídeo, né? Por exemplo, no OBS, como nós começamos dessa tela aqui, né, na captura de tela, nessa tela que vai gravando infinitamente as telas que estão sendo exibidas, então essa primeira parte você corta na hora de editar o screencast. Tá? Bom, e na captura de tela, né, além de ter essa desvantagem, ela tem mais vantagem no sentido de que facilita a mobilidade de telas, então se você vai trocando muito de tela ao longo da aula, é melhor usar a captura de tela. Ela é mais intuitiva, né, para quem está começando a gravar os vídeos, ela é mais fácil. Tá? Por quê? Porque a captura de janela, justamente porque ela nem sempre dá certo na gravação, aí eu recomendo que para quem está começando, para quem tem um pouco de dificuldade de mexer com esses recursos de compartilhamento de tela, que faça compartilhamento da tela, não da janela. O que mais tem de vantagem? É possível exibir mais de uma janela simultaneamente, né, quando você está com a captura de tela. Então, se você quer dividir a sua tela do computador em duas janelas, você consegue exibir as duas janelas simultaneamente, por exemplo, janelas de texto lado a lado, né, como você pode exibir no Excel, no Word, aliás, ou planilhas lado a lado, né, para comparar. Como desvantagem, né, tem esse inconveniente de que você pode exibir conteúdos que não necessitem ser exibidos. Por exemplo, às vezes quando você começa a compartilhar a tela, você está com o seu e-mail aberto, aí exatamente no momento que você vai compartilhar, automaticamente já exibe seu e-mail, né? Então, isso acaba sendo um pouco inconveniente da captura de tela. E a captura de tela, ela faz a captura integral das janelas a serem exibidas nos programas, o que na captura de janela às vezes não funciona bem. E não funciona bem no caso do CAD. Tá? No AutoCAD nós tivemos problemas nesse sentido, com alguns alunos apresentaram esse problema para nós e nós fomos investigar por quê. E não só com CAD, tá? É com programas em geral, eu fui pesquisar depois, que utilizam mais de uma janela. Tá? Então, tem alguns programas que às vezes eles são multijanelas, as janelas não são agrupadas num lugar só, e aí por isso que a captura de janela acaba não funcionando bem, porque ela acaba perdendo informação desses programas, da exibição desses programas. E no caso da captura de tela, não. A captura de tela,
como eu consigo capturar várias telas, várias janelas, né, através do recurso de captura de tela, acaba sendo um recurso bem melhor e ele acaba sendo um recurso mais completo para fazer o screencast da maneira adequada. Tá? Gente, até aí tudo bem? Tudo certo. E assim, né, só para dar um exemplo do problema que a gente teve, para contextualizar o problema que a gente teve um problema, uma atividade que foi pedida, né, no curso anterior de elaboração de explicação do funcionamento das layers do AutoCAD, né, como que o aluno ele põe layers no AutoCAD, foi solicitado para os participantes para que fizesse uma tarefa explicando layers, e um dos participantes relatou que na captura de janela ele não conseguia exibir a janela das layers, porque quando você abre o Layer Properties, aparece uma janela de pop-up, e aí o programa acaba ficando com duas janelas, né? E aí essa janela de pop-up, ela não é capturada através da captura de janela. O próprio ribbon do AutoCAD, que é um menu de ferramentas, de funções, que fica ali no topo do AutoCAD, ele acaba tendo algum problema de exibição na captura de janela, tá? Por isso que no screencast de AutoCAD, nós fazemos sempre com captura de tela. Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Eu vou fazer um videozinho rápido aqui da captura de tela e da captura de janela do AutoCAD. Se eu quiser alterar a fonte do OBS, né? No caso, eu quero alterar a janela que é capturada através dessa fonte. Eu não quero capturar mais a janela do PowerPoint. Eu quero uma outra janela, tá? Ó, aqui ele não está nem pedindo para capturar a janela do AutoCAD, né? Às vezes ele pede, tá? No caso aqui não está pedindo até a barra da Microsoft Store e o Explorer, né? Então aqui eu tenho a captura de janela. E no caso aqui da captura de tela, aí eu não preciso configurar. Se eu quiser iniciar a gravação, tá? Antes de iniciar a gravação do OBS, vocês vão aqui ó, em configurações, aí vocês vão poder configurar alguns aspectos gerais da saída dos vídeos, né? Sobre a gravação dos vídeos, o áudio e o vídeo em geral, né? Aqui que eu escolho o filtro, né? Tem 4 opções de filtro. E essas guias de configuração vocês podem acessar ali no vídeo tutorial que a Nicole fez e que está disponível no Moodle, tá? Bom, então no meu caso aqui o vídeo já está configurado, né? E eu vou iniciar a gravação. Aí é só apertar aqui. Quando iniciar a transmissão, ele serve para fazer a live, né? Para a gente colocar efeitos em lives,
mas não é o nosso caso aqui. No nosso caso, a gente quer fazer aula assíncrona, então, iniciar a gravação, né? Então, se eu quiser exibir o AutoCAD, ó, aí eu estou exibindo aqui o AutoCAD, eu vou abrir aqui um arquivo que eu estava utilizando para uma aula, né, um desenho, a minha aula de... Tem aqui um exemplo de projeto arquitetônico, né? Estou dando zoom, mostrando o comando PAN, né? Eu vou desenhar uma linha, uma série de linhas, e vou selecionar essas linhas para poder colocar, agora, agrupar numa layer. Vamos supor que eu queira agrupar, eu queira criar uma nova layer, e eu queira agrupar essa linha na nova layer criada, né? Vamos colocar aqui uma coloração roxa. Eu vou enviar essa linha aqui para ler teste screencast. Terminei a gravação, eu vou parar a gravação. Aí esse arquivo, ele vai ser disponibilizado para mim numa pasta que aqui nas configurações eu for escolher, tá? Onde que vai estar o arquivo. Então aí você vai verificar aqui nas configurações. Só vou cancelar aqui uma coisa, porque tem uma configuração que eu mexi sem querer. Ó, aqui, ó, no caminho da gravação, né? Na opção saída das configurações, caminho da gravação. Aí eu vou escolher uma pasta de destino das minhas gravações, né? No meu caso, eu estou na unidade D, na pasta videoaulas. Aí é para cá que é aqui que os meus arquivos vão ficar gravados. Então, iniciei a gravação, mexi, parei, tá? Aí depois eu vou lá, vou conferir nos videoaulas para ver se meu arquivo foi gravado. Ó, aí já está disponível aqui. Esse aqui foi o último. Já está disponível aqui, ó. Tá? Aqui ele tem um formato padrão de nome que normalmente ele grava a data e hora que a gravação começou. Tá? Essa é a nomenclatura padrão. Aqui está sendo feito o screencast do AutoCAD, no canto inferior do esquerdo.
Ó, estão vendo que a tela está se mexendo, né? Ó, a janela de pop-up da layer apareceu adequadamente. Gente, até aí tudo bem? Prof, o Álvaro perguntou qual que é o significado de screencast. Aí é aquilo que eu mencionei no comecinho da aula, né? Que você tem a captura de imagem dinâmica de um software em execução acompanhada de um áudio. Isso aqui é o screencast. Esse o conceito da literatura, né? Tem um artigo ali que estava falando como é que é. Se eu não me engano, o nome do autor é o Pong Numu, ele é um tailandês, ele é bem complicado ali o nome do autor, mas eu posso passar o artigo depois. Bom, mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui no chat que o pessoal está falando do áudio, é o áudio do vídeo que vocês estão perguntando? É que eu acho que deu confusão porque a gente estava vendo a tua tela e aí a gente não ouvia o áudio do vídeo que tu gravou. E aí o pessoal via que tu estava falando e mexendo a boca, mas a gente não ouvia. Mas não é que tu estava falando, foi na hora da gravação. Sim, é que eu não sei como é que funciona o compartilhamento de som no Meet, tá? Mas o objetivo aqui, ele era só mostrar a parte das imagens em si, tá? Então, o objetivo não era mostrar o som, mas ele estava saindo o som sim, tá? Tanto é que eu estava falando em cima, eu achei que vocês estavam ouvindo, porque eu daqui eu estava ouvindo, enquanto eu falava. Tá certo? Depois eu posso publicar esse vídeo aqui da amostra para vocês ouvirem a explicação, tá? A Cláudia perguntou se inicia a gravação e finaliza no mesmo botão, e se na transmissão é da mesma forma. A transmissão eu nunca testei, tá? Cláudia, mas a gravação sim. Inicia e termina no mesmo botão, tá? Só tem que tomar um cuidado, um pequenininho aqui, ó. Até essa pergunta foi bem interessante, porque tem que ter atenção nesse detalhe. Você clica em iniciar gravação, aí aqui aparecem dois botões, o parar gravação, que é como ele faz a parada definitiva, ele grava o teu vídeo, depois tu aperta aqui, e tem esse botão de pausar a gravação, que aí ele só faz uma pausa, né? Ele não vai gravar o final assim que você apertar. Ele não vai gravar o arquivo final, né? No parar, ele grava o arquivo completo. E ela perguntou também se quando ele finaliza, se pede automático para salvar.
ele salva automático, né? Eu posso até mostrar agora essa gravação que eu fiz agora curtinha, ó. Agora são 6h59. Aqui, ó, começou a gravar 6h58. É claro? Aí você pode conferir, né, pela data e pela hora que começou. É bom ficar atento à hora que começou. Bom. Gente, com isso... antes de passar para a atividade, né, eu não falei para vocês sobre a criação do template, tá? Quem que viu o vídeo tutorial de OBS que eu botei no grupo do Moodle? A Jade pediu o céu de configuração. O primeiro, o de configuração é um que tem um fundo azul com a minha imagem? Eu não lembro agora, porque eu fiz vários. É o do download. É o do download eu lembro que tem. Agora, o de configuração eu não lembro. Eu acho que o de configuração é o teu, Nicole. Eu tô vendo aqui no Moodle tem um como instalar, como corrigir falha, como configurar e daí o meu também. Então é o como configurar e o como instalar. São esses dois. Era esse, Jade? Ela falou que é esse. Sim. Então, esse fundo azul que tem nesses dois vídeos, ele nada mais é do que um template, tá? Então, você pode colocar um fundo nos seus vídeos no OBS. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer um screencast de AutoCAD e colocar um fundo, né, para separar a imagem da captura da tela e a imagem da câmera, né, por exemplo. Vamos tirar essa janela daqui. Vamos deixar a captura de tela inteira. Quando acontecer esse problema, ó, antes da gente colocar o fundo, vamos deixar a captura de tela inteira. Que, ó, eu estou capturando a imagem da minha câmera ainda, só que o que aconteceu? Ela não está mais aparecendo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que... Estão vendo aqui onde está a seta do meu mouse? Vocês vão ter que arrastar o dispositivo de captura de vídeo para cima, tá? Aí a câmera aparece de novo. Então, você sempre tem que colocar primeiro aquela imagem do retângulo menor para que ela apareça na frente da imagem que tem os retângulos maiores, tá? Que é o que aconteceu aqui agora. Bom, e aí eu quero fazer a captura de tela do AutoCAD, só que eu quero colocar um fundo também, tá? Então, eu não vou usar uma tela muito grande e eu vou incluir um fundo. Aí eu crio uma fonte nova, eu coloco o quê? Opção imagem. Aí eu vou dar um OK, aí eu vou localizar um arquivo de imagem, uma pasta que eu tenho. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de fundo, eu já criei para essa aula. Ó, aí eu já coloquei 2 retângulos e nesses 2 retângulos eu vou posicionar tanto a tela do screencast quanto a tela da minha câmerazinha, né, do meu dispositivo de captura de vídeo, tá? Eu já vou deixar ele, o captura de vídeo mais ou menos aqui, a tela mais ou menos aqui. Aí agora eu vou ajustar o meu fundo ao tamanho da tela.
Nesse caso aqui eu tinha que criar uma imagem um pouquinho maior. Eu posso ajustar as laterais, tá? É meio enjoadinho de fazer isso. Eu não vou mostrar aqui porque é algo que não vale muito a pena fazer, tá? Às vezes é melhor deixar essa bordinha preta mesmo, é muito trabalhoso. Então, eu vou botar, ó, arrastei aqui o fundo para baixo, né? Aí agora é só ajustar as minhas telas que eu quero enquadrar no fundo. Se eu quiser, eu posso deixar assim, né? Eu vou deixar um pouquinho maior, eu quero uma imagem maior. Se eu quiser aumentar a minha câmera, para ajustar melhor. Então, dessa forma, eu consigo gravar um vídeo com fundo no OBS Studio, né? É só eu colocar uma fonte de imagem. Tá claro? Aí depois eu posso botar para gravar, né? Então, se eu quiser fazer uma gravação, vou mostrar um procedimento no AutoCAD. Eu quero apagar essas linhas, não gostei. Para fazer polilinha em vez de linha. Eu vou selecionar, vou enviar para layer de teste. Eu quero deixar a linha tracejada, por exemplo. Eu quero aumentar o tracejado dessa linha, então eu vou deixar o tracejado mais espaçado. Se eu quiser pausar a gravação, eu só aperto no pause. Se eu quiser encerrar a gravação, ó, continuar a gravação, eu aperto no pause novamente. Aí aqui embaixo aqui avisa, né, o status da gravação, ó, no pause. Ele avisa que está pausado. Aqui avisa que está gravando novamente. E se eu quiser encerrar a gravação, eu vou parar a gravação. Gente, tá claro? Alguma dúvida? A Jade disse que tá claro. Tá. Bom, então, só tem mais um detalhezinho para mostrar, né? Que são as nossas atividades, né? Mas são as atividades que vocês vão ter que fazer. Essa atividade 1 eu gostaria que vocês fizessem já para a próxima aula, que é a aula de sexta-feira, tá? Essa aula de sexta-feira é a partir das 5 horas, tá? E o ideal é que todo mundo consiga acessar o Meet, tá? Então, eu gostaria que assim que vocês tiverem um tempo livre, ou até mesmo agora, depois dessa aula, para que possam acessar o Meet, o Microsoft Teams, para que possam acessar o Microsoft Teams, porque lá é muito mais fácil de vocês enviarem a tarefa, tá? Então, o ideal é que nós façamos a próxima aula lá. Para quem é de fora, no caso do Álvaro, tá, o ideal é que faça o cadastro como externo e depois passe o e-mail para a gente. Tá? Porque o pessoal que é de fora, a gente vai ter que adicionar como convidado. Tá? Bom, e sobre a atividade. Atividade 1, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão gravar o primeiro vídeo de captura de tela do AutoCAD
de forma dinâmica, né? Vocês vão explicar um procedimento, por exemplo, pode ser um procedimento bem simples, como se desenha uma linha e como se desenha algo no AutoCAD, né? Como se aplica o comando do fillet, do chamfer, né? Pode ser isso, como se desenha uma escada, pode ser qualquer coisa, tá? Nesse estilo. Vocês vão abrir o AutoCAD ou o OBS para poder executar essa atividade da forma como eu fiz aqui. E vão realizar os seguintes procedimentos. Vocês vão ajustar a resolução de tela e filtros OBS para as configurações sugeridas, né, no vídeo ali da Nicole, e também sugeridas aqui nessas anotações de aula. Essas anotações já estão disponíveis no Moodle. Vocês vão configurar o OBS Studio para gravar a tela do computador de vocês. E vocês vão explicar o procedimento que está sendo feito no AutoCAD ou no software de desenho de vocês, ou também, para quem não conseguir instalar o AutoCAD, se quiser fazer essa tarefa com um outro software que use na sua disciplina, tá? De preferência, um software que use na sua disciplina que não seja o PowerPoint, tá? Você pode utilizar, fazer o screencast desse software, por exemplo, eu estou digitando um texto no Word, né? Eu quero mostrar como se digita texto no Word. Aí eu faço a digitação simultânea, tá? Só para dar um exemplo. E vocês vão explicar o procedimento que vocês estão fazendo no screencast simultaneamente à execução da atividade ali no software. Vocês vão fazer esse mesmo exercício de duas formas, uma colocando a imagem da câmera, a outra sem a imagem da câmera. Vocês vão repetir essa atividade utilizando um template, tá? Vocês vão criar um fundo ou colocar uma imagem de fundo para gravação, e vão gravar um novo vídeo, né? Com câmera e sem câmera. Só que, diferente da atividade anterior, vocês vão adicionar o template, tá? Pode ser o vídeo da mesma atividade? Pode, não tem problema nenhum. Tá claro? De preferência, se tiverem o software de CAD, né, que seja o software de CAD. Tá? Bom, gente, mais alguma pergunta? Tá. Pergunta da Letícia. Você tem que mostrar no vídeo a mudança de captura de tela paginal. Se tu quiser gravar um vídeo com as duas mudanças, sim. Tá? Aí fica a tua escolha. Se tu quiser gravar o vídeo com as duas capturas, pode ser. Tá? Até é legal fazer essa experiência para vocês verem bem, né, qual que é a diferença entre uma captura e a outra. Isso, o template do fundo é aquela imagem de fundo, né, que fica atrás do vídeo, né, no caso o fundo rosa que eu usei anteriormente. Bom, mais alguém?
Não, 5 minutos são para cada atividade, né? O primeiro vídeo vai ser um vídeo de 5 minutos, o segundo vídeo também. 5 minutos é uma sugestão, tá? Mas para atividade 1 é mandatório que tente cumprir os 5 minutos, porque é a atividade 1 que a gente vai utilizar na aula que vem, o resultado dela. E para atividade 2, aí pode ficar a teu critério, tá? Isso, a última é só anotar, né? Aí faz o experimento e anota. A última é para ver a diferença, né, entre a captura de tela e a de janela. Mas isso, Cláudia, só para deixar bem claro, né? São 3 atividades na atividade 2, são 3 itens na atividade 2 e 3 e mais itens na atividade 1. Né? Atividade 1, na verdade, são 4 itens. São 6 itens, né? Porque você vai ter que repetir. Gente, mais alguma pergunta? Bom, eu vou pedir para que vocês acessem nesses minutos finais o Microsoft Teams, né? Ficar aqui mais até umas 7h30, a gente fazer o esclarecimento de algumas dúvidas que podem surgir a respeito do Teams, pode ser? Então tá. Ó, da Letícia eu já recebi aqui a notificação. Sim, normalmente eu já disponibilizo a gravação assim que ela fica pronta, tá? Aí fica bem fácil para vocês terem acesso. Aí agora tu tem que entrar no link do Moodle. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Ah, eu deixei esse link oculto, só um instante. Aí agora, o Jade, você vai fazer o seguinte agora. Tá vendo aqui a nossa página do Moodle, do curso? Aí você vai clicar no link de acesso às aulas síncronas, é bem isso. Daqui a pouco aparece a tua solicitação, aí eu vou aprovar e aí você vai conseguir acessar. Isso, para colocar. Então, ó, essa pergunta da Letícia é bem importante, né? Como que vocês vão enviar as atividades? Vocês só vão arrastar o arquivo de vocês, né? Na pasta atividade 1 e na pasta atividade 2. É simplesmente enviar os arquivos para as pastas. Bom, gente, uma coisa que eu queria saber, vocês conhecem mais alguém que esteja inscrito no curso, algum conhecido de vocês? Porque se soubesse algum conhecido, eu ia sugerir para. Ah, se tem algum conhecido de vocês que esteja fazendo o curso, ou que esteja inscrito no curso e não esteve presente agora. Ah, e se tivesse, eu ia sugerir para vocês entrarem em contato com essas pessoas para poder para passar os procedimentos dessa aula de hoje, tá? Apesar de que vai estar gravado. Vai ser atribuído o certificado para quem completar as tarefas.
Yara está conseguindo acessar? Tá. Yara, vou fazer o seguinte. Então, se tu tiver dúvida, tu entra em contato com a gente, né? Os horários de monitoria, eles estão disponíveis ali no Moodle, tá? E então hoje a gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima aula.